Olá, minha turma CDD04. E aí, como é que vocês estão? Gente, eu espero que estejam todos bem, todos com saúde, todo mundo feliz, para começar esse sábado maravilhoso com mais um dia de conteúdos para vocês, certo? Hoje nós iremos trabalhar o capítulo 12, já estamos na metade, um pouquinho na metade do nosso conteúdo, do nosso livro de saúde e seus cuidados, né? A página que nós iremos trabalhar é a página 56. Então, pegue seu livro, abra aí no capítulo 12, página 52, que hoje nós iremos falar sobre cuidar do doente no domicílio, né? A gente sabe que muitas vezes a oportunidade que aparece para vocês é bem mais frequente trabalhar no domicílio do paciente, né, na casa do paciente. E aí eu queria que vocês entendessem um pouco quais são as tarefas de vocês quando vocês vão trabalhar na casa de um paciente, quais são suas obrigações, o que não é sua obrigação, né, o que é que a gente deve fazer ou não, tá bom? Então a gente vai conversar um pouco mais sobre cada detalhe desse, ok? Então vamos lá, antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, deixa eu diminuir aqui meu rosto, colocar aqui para vocês verem melhor o slide. Antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, nós vamos fazer uma pequena revisão do conteúdo passado, que nós falamos sobre depressão e transtorno bipolar, né? A gente viu um pouco mais sobre esse conteúdo, a gente viu o quanto é importante a gente conhecer um pouco mais sobre a depressão e também sobre a questão da bipolaridade, né? O transtorno bipolar. E aí a gente viu a diferença dos dois, a gente viu que se trata de situações difíceis, porém que existe tratamento e existe soluções sim, né? Existe cura quando a gente busca ir atrás e ajudar e ofertar uma qualidade de vida para aquela pessoa, não é isso? E aí hoje nós iremos aprender sobre o que é necessário para o cuidador desempenhar o seu trabalho, né? E quais são suas tarefas do dia a dia no domicílio do paciente. A gente sabe que muitas vezes vocês ficam um pouco perdidas, sem saber o que é para fazer, se é para mim aceitar de tal forma, né? Entre outros pontos aí. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então vamos lá? Se você ainda não fez aquela leitura, que eu sempre solicito do material de vocês, pausa o vídeo, pega o livro de vocês, faz aquela leitura bem relax, bem tranquila, né? Faz as marcações e com o decorrer, após finalizar, você solta o vídeo e aí você vai trabalhando os dois, né? O material junto com esse vídeo, porque fixa melhor ainda mais conteúdos aí na cabecinha de vocês, né? O conteúdo ele entra assim divino, certo? Então, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem como exercer a função de vocês no domicílio. Eu acredito que nessa turma, como é uma turma nova, a gente ainda não tivemos contatos presenciais para conversar um pouco mais, né? Porque quando a gente tá presencialmente, a gente bate vários papos e eu consigo conhecer um pouco mais de vocês, o que vocês gostam, o que vocês fazem, o que vocês trabalham. E aí, como a gente ainda não teve esse contato, mas eu acredito que aqui nessa turma já tem pessoas que trabalham nessa área, né? Já tem pessoas que atuam como cuidadoras. Recentemente, uma aluna postou que começou a trabalhar como cuidadora recentemente numa instituição de idosos, né? Então, muitas pessoas ainda não sabem. Da mesma forma que já tem pessoas com experiência, tem pessoas que não sabem. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão aí, né? Então eu trago uma informação para vocês que diz o seguinte: segundo o Ministério da Saúde, a função do cuidador é acompanhar e auxiliar a pessoa que se cuida, fazendo pela pessoa somente as atividades que ela não consigam fazer sozinha, principalmente quando é idoso, né? A gente costuma dizer que vocês, cuidadores, vocês estão ali para auxiliar, para ajudar aquela pessoa que precisa, né? Que tá ali sendo cuidada. Porém, se aquela pessoa ela consegue fazer, não há necessidade de vocês estarem ali fazendo tudo por ela. Lógico que a gente tem que a gente tem que estar ali por perto, acompanhar, estar sempre de olho, atenta, né? Mas
Se você sabe que aquele idoso ele consegue fazer aquilo, você precisa o quê? Estimular para ele não perder essa funcionalidade, né? Eu costumo dizer para vocês que idoso bom é idoso ativo, idoso que se movimenta, que faz suas atividades. Lógico que a gente não vai obrigar ninguém a fazer nada, mas se ele gosta de fazer, vamos continuar fazendo sim. Vou dar um exemplo para vocês. Uma idosa que tem todo o potencial de pentear o cabelinho, prender, amarrar, né, organizar seu cabelo. E aí ela pode muito bem fazer isso, que ela movimenta os braços. Só que vocês, né, até como uma forma de cuidado, vocês gostam de pentear o cabelo da idosa, amarrar, prender, passar um olhinho. Eu sei que às vezes é até bom, porém não em excesso. Se a idosa ela pode fazer isso, deixe ela fazer. Porque se ela vai perdendo, né, essa atividade, esse estímulo de estar fazendo as coisas, ela pode envelhecer, ela pode adoecer mais rápido, ela pode perder funcionalidade mais rápido. Então, por isso que é importante a gente estimular, né? Então, mesmo que seja devagarzinho, mesmo que tenha um tremorzinho presente nas mãos, a gente precisa deixar assim ela continuar fazendo. Lógico, se a paciente não consegue, a paciente não abre mais a mão, a paciente não consegue mais movimentar os braços, né, os membros superiores, eu não vou forçar ela a fazer isso, de forma alguma. Mas se ela tem capacidade de fazer, sim, ela pode fazer sem problemas nenhum. Certo? E aí eu queria falar para vocês sobre o conceito de cuidar, né? Cuidar pode ser definido como servir ou oferecer ao outro em formas de serviço o resultado de seus talentos e capacitações. Vocês estão aqui, vocês estão se capacitando, isso já é maravilhoso, né? Então, existe aí alguns pontos importantíssimos que necessita ter para um paciente, para um perfil de um cuidador. Então, para um perfil de cuidador, vocês precisam ter atenção, vocês precisam ter precaução, prevenção, dedicação, carinho, responsabilidade e incumbência. Gente, esses aí são todos os pontos que são necessários para um bom cuidador. A gente sabe que quando você vai para a casa de uma pessoa, para uma residência de uma pessoa que você cuida, você está ali para prestar serviço. É como se você estivesse indo para uma empresa, para uma fábrica, para qualquer outro local que você precisa cumprir regras, horário, tudo direitinho. Então você já tem que sair com isso na cabeça de vocês, né? Eu tenho um exemplo para dar para vocês de uma aluna que ela é bem assim, bem exemplo de cuidadora mesmo. Ela trabalha domiciliar na casa de duas pacientes e ela vai toda bonitinha, arrumadinha, né? Quem vê ela pensa até que ela é enfermeira, de tão organizada que ela é, né? Ela anda com a roupinha, ela mesma fez uma fardinha para ficar tudo bem organizado. Por quê? Ela mesma diz, eu tô indo pra casa daquela pessoa ofertar meu serviço. Eu não tô indo lá pra conversar, pra rir. Até isso pode acontecer, lógico, mas ela não tá indo lá só pra entretenimento, um momento ali de lazer. Não, ela tá ali pra prestar serviço. Então, ela respeita o tempo do serviço dela. Ela tá ali cumprindo tudo aquilo, né, que ela realmente foi contratada. Coisa que pode acontecer, né, das pessoas esquecerem um pouco. Quando vai para a residência do paciente, relaxa um pouco mais. As vestimentas já é de todo jeito, já não tem horário para nada, já passa mais tempo no celular do que realmente cuidando da pessoa que tá ali, que necessita desse cuidado, né? Então a gente precisa ter muito, prestar bastante atenção em cada detalhe desse quando a gente vai trabalhar no domicílio, na residência de um paciente. E aí, o cuidador profissional, ele precisa ter, além de todos aqueles pontos que eu falei anteriormente, ele precisa ter um compromisso ético, certo? Com a profissão. Então, a honestidade, a gente entra na casa das pessoas, a gente entra e sai, tudo tem que continuar do mesmo jeito que estava, né? A gente não tem que mexer em nada de ninguém, não existe meia pessoa honesta, não existe a conversa de, ela tem demais, não vai sentir falta, alguma coisa do tipo, isso não existe. Agora, recente, passou uma reportagem de um cuidador que fazia desvio bancário da pessoa que ele cuidava, do idoso que ele cuidava. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da honestidade. Não é seu, não vale a pena, né? Discrição, integridade moral e sensatez. Sejam sempre sensatos.
porque já aí já é a metade do caminho, certo? Sigilo profissional, o que acontece no seu ambiente de trabalho, fica no seu ambiente de trabalho, né? Nada aí de vocês estarem comentando o que acontece lá dentro da residência daquele paciente, de forma alguma. Vocês precisam, o paciente usa bolsa tal, sonda tal, alguma coisa do tipo. Vocês não precisam de forma alguma ficar comentando alguma coisa do tipo. Tudo que acontece no seu ambiente precisa ficar lá naquele local. Nada, o paciente tem patologia tal, o paciente faz isso, aquilo outro. Gente, não cabe a vocês saírem comentando nada que acontece com o paciente no domicílio dele, certo? Então, a profissão de vocês é uma profissão reconhecida pela Classificação Brasileira de Ocupações, o CPO, né? CBO, sob o Código 5162. Então, de acordo com a CBO, o cuidador é definido como cuidar de bebês, jovens, adultos, idosos, a partir de objetivos estabelecidos pelas instituições especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação, lazer da pessoa assistida. Gente, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse detalhe aí, né, sobre a questão que eu falei que vocês... o que vocês farão será estabelecido pela instituição ou pelo responsável direto. O que eu quero trazer isso para vocês, né? O que é que isso significa? Gente, tudo que vocês irão ofertar de serviço precisa ser definido no primeiro momento, na primeira conversação. Então, você foi contratada ou você tá na entrevista de emprego e aí a pessoa vai conversar com você e vai dizer, olha, aqui é para você cuidar do seu João e a única responsabilidade que você vai ter é com o seu João. Então, a alimentação do seu João, a questão do lazer, o cuidado com a medicação, tudo é da sua responsabilidade. Tá bom, ok, nada mais do que isso. Mas pode acontecer de outros familiares chegarem para você e dizer o seguinte... olha, aqui você vai cuidar do seu João, mas seu João é muito ativo, né? A gente quer uma pessoa para fazer companhia a ele, mas quando ele estiver dormindo, alguma coisa do tipo, você pode lavar uma loucinha, arrumar uma casa, não sei o quê. Gente, isso aí, essa outra parte, né, dos afazeres domésticos, vai depender de você, se você vai aceitar ou não. Se eu, como cuidadora, estou ali para cuidar de seu João, eu não vou aceitar esse emprego porque eu não quero estar ali lavando louça, arrumando casa e etc. Mas, se você topar, tudo bem, sem problemas nenhum. Mas isso precisa estar sendo já resolvido no primeiro momento que vocês tiverem, para depois não vir aí, né, as chateações, as queixas, porque eu sou cuidadora e aqui eu faço tudo e etc, né? Então, se você não quer, você já diz logo do primeiro momento. E aí você já acerta tudo. Hora de entrar, hora de sair, o quanto tempo você pode trabalhar, hora do seu almoço, do seu descanso. Tudo isso aí, passagem, gente, tudo isso aí tem que ser resolvido no primeiro momento, certo? Então, eu sempre dou essa dica de resolvam tudo que vocês tiverem, tirem todas as dúvidas. Olhe, o meu serviço, vocês podem se impor e dizer, olha, o meu serviço como cuidadora, pode ter certeza que eu vou me responsabilizar por questão de medicamento, lazer, tudo que eu puder ofertar de melhor para o paciente, mas nada para fazer eles em casa, né? Doméstico. Então, vocês podem sim se impor, vai depender da pessoa, o contratante, se vai querer ou não. Instituições é mais tranquilo, né? Porque instituições já seguem você não vai fazer outros afazeres porque já tem outras pessoas que trabalham lá para fazer esses afazeres, né? Se você for contratada para atuar como cuidador, você vai agir como um cuidador. Você vai ter a função de cuidador lá. Então, tem uma diferença de quando a gente vai trabalhar no domicílio, né? E a preparação que o cuidador necessita ter. A preparação física, porque vocês precisam sim ter um cuidado com o corpo de vocês, né? Com a questão da preparação, não só de técnicas, mas também física, porque tem pacientes que dependem de você para tudo. A gente sabe que muita coisa necessita de jeito, não é de força, mas muitas vezes precisa sim de uma forcinha ali, outra aqui, né? Então a gente precisa estar muito bem aí fisicamente. Preparação psicológica, né? A gente sabe que
uma pessoa doente, não é legal cuidar de outra pessoa doente, né? A gente precisa estar bem com vocês mesmos para poder cuidar de outra pessoa, servir a outra pessoa. Então, preparação de técnica é o que vocês estão fazendo aqui agora. Vocês estão se preparando tecnicamente para poder agir. E isso é ótimo, isso é maravilhoso, isso é diferencial, né? E aí, as tarefas do cuidador. Eu trouxe aqui uns exemplos, no material de vocês tem também. Então, vocês podem acompanhar melhor aí. E aí, nós temos aqui... auxilia na locomoção e na atividade física e estimula a prática de atividades de lazer. Ajuda... Olha, gente, isso é muito importante, estimular a prática de atividades de lazer. Isso é muito importante no dia a dia das pessoas que vocês cuidam. Vocês estarem sim estimulando as pessoas a terem uma vida mais ativa, mais funcional, certo? Então, nós temos aí, ajuda a pessoa nas atividades diárias, como alimentação, higiene, observar a qualidade de sono para quem trabalha à noite. Andou e mexeu e escuta as pessoas, ai meu Deus do céu, Dona Maria que eu cuido, mulher, passa a noite todinha acordada. E eu não durmo nada, você já tá errando aí, né? Porque se você trabalhar à noite, você tem que estar... Lógico que se o paciente dormir, não precisa estar acordado. Mas se o paciente ele tá se acordando e você tá ali prestando serviço à noite, você precisa estar ativa também, né? Porque se o idoso cair, se o idoso precisar de água, se for alguma coisa, troca de fralda, né? Então a gente precisa estar muito atenta, sim, no horário noturno. Não é porque você tá trabalhando à noite, você precisa dormir a noite toda. Né? Se o paciente dorme a noite toda, não tem para que você estar acordado, né? Mas também com aquele sono leve, porque qualquer coisinha você tá ali disponível para o idoso. Então, nada de ficar reclamando, a idosa dá muito trabalho à noite. Gente, se dá trabalho à noite, se tem uma pessoa para trabalhar à noite para aquele paciente, porque necessita. Então, já fiquem aí com o olhinho aberto. Nada de ficar muito tempo mexendo no celular e o idoso lá, sentado na frente da televisão, podendo o quê? Vocês estarem aproveitando, ofertando tempo de qualidade para esse paciente. Não tá. Por quê? Porque tá ali intervindo no telefone, poderia estar jogando, estimulando, fazendo uma atividade, né? Estimulando a atividade física ou alguma coisa do tipo. Então, são coisas que eu gosto muito de frisar com vocês, porque futuramente acontece, mesmo falando aqui, acontece andou e mexeu, acontece essas situações aí que eu estou falando pra você. Então, ajudar a pessoa quando ela precisa com cuidados especiais, estar atenta a alterações físicas como manchas, ferimentos, inchaços. Você observou, você já comenta com a família, né, pra não culpar alguma coisa do tipo. Então, informar a equipe de saúde também, controlar a ingestão de medicamentos, acompanhar o idoso em consultas e atendimento médico hospitalares, seguir orientações de profissionais de saúde, ouvir o idoso e oferecer apoio emocional, certo? E ser também a ligação entre o paciente e a família e a equipe médica. Vocês são esse meio de transporte aí de informação. E aí eu trago algumas informações para vocês que dizem o seguinte: como ser o melhor cuidador, né? Quanto mais amoroso e consciente for na forma como cuidar, mais enriquecedor será para ambos, né? Cuidar de alguém é muito mais complexo do que possa parecer. O mais importante é ser paciente, saber ouvir. Com afeto, as atividades se tornam muito mais simples. Alimente-se de forma adequada e saudável para ajudar a ficar em forma. Realize exercício físico, permite relaxar. Faça atividades que lhe despertem interesse, é crucial, né? Fazer as atividades que lhe estimulam aí, despertam o interesse para vocês. Conheça os seus limites. Doente não tem como cuidar de outro doente. Então, mensagem para o cuidador: pense em si mesmo, enriqueça o seu projeto de vida, aproveite seus hobbies, cuide, pois isso reflete da pessoa que necessita de cuidados, né? Então, se você está muito estressada, isso passa para a pessoa que está próximo de você. Então, seja um idoso, seja uma criança, eles vão sentir essa irritabilidade também, porque você está assim, né? Então, a gente precisa filtrar um pouco mais aí, tá bom? Sobre a atividade, eu posso perguntar para vocês qual é a função do cuidador, aí vocês vão lá e respondem, que a gente falou lá no comecinho do vídeo. E o nosso próximo conteúdo, nós iremos falar sobre emergência no domicílio, reanimação cardíaca. Então, vai ser um conteúdo aí muito bom, maravilhoso, tá? E aqui eu deixo a nossa frase de hoje que diz o seguinte: um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram para a vitória. Então, a gente sabe que
a caminhada, né, a escalada não é fácil, mas tudo existe um porquê, tudo tem ali o seu significado. Então, muitas vezes você chega lá no topo, se não fosse por causa desses degraus, você não saberia, não seria essa pessoa que é hoje, não é isso? Então, qualquer dúvida, queridos, pode me procurar lá no grupo do WhatsApp, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um super beijo no coração de vocês. Um ótimo final de semana. E até sábado que vem. Tchau, tchau. Qualquer coisa é só me procurar no grupo do WhatsApp. Tchau.